E aí, pega ou corre? Aliens existem? Mais uma live. Bora lá. Vocês pegam ou correm? Se aparecer um disco voador aí. Eu costumo começar minhas lives dizendo que eu acredito que a maioria da população já foi contactada, já teve algum tipo de experiência com seres, com naves, com luzes no céu, em alguma situação. Olá, Márcia. E aí, pega ou corre? Se de repente você tá num campo assim, fazendo um passeio, e do nada aparece uma nave, 3 naves. E aí, você pega ou você corre? Qual a sua atitude? Comenta aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse sistema. Galerinha boa online agora. E aí, vocês pegam ou correm? Aliens existem? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Aliens existem? Orlando, tudo bem? Foi, Orlando? Ai, já quero saber. E aí, você corre ou você fica depois disso que aconteceu com você, Orlando? Olá, Abraão, tudo bem? Gente, dá tap-tap na telinha aí para essa live chegar mais gente. Que bom, Abraão. E aí, Orlando, me conta, já quero saber. Foi um sonho? Acontece muito, muito. Digo, a maioria das pessoas já tiveram algum tipo de experiência. E aí, mas foi um sonho bom? Foi um sonho desesperador? Como é que foi isso? Eu quero saber. O primeiro contato assim efetivo também foi num sonho. 3 seres. O Abraão tá sempre por aqui, o Abraão já ouviu, né? 3 seres azuis me me abduziu para a nave e lá eu estava chorando muito e eles estavam me acalmando. Volta, volta, você tem que voltar. Eu fiquei sabendo algumas coisas da minha existência aqui nesse evento, nessa abdução aí, com esses seres azuis. Abraão, projeção. Seu irmão com certeza é médium, tá? Ó, o comentário do Abraão. Meu irmão viu a mulher dele saindo do corpo pela manhã e pela manhã ela estava normal. É isso mesmo. Ela teve projeção. Isso é muito bom. Fenômeno se apresenta na minha vida desde o começo. Isso, é assim mesmo. Foi assim que eu construí minha trajetória, né? Construí meus entendimentos, tudo que eu percebo hoje, né? Fui desenvolvendo, fui estudando, fui trabalhando minha mediunidade, minha intuição. Vocês têm que seguir a intuição de vocês, muito, mas é isso. Orlando, você acredita em vidas em outros planetas? Em todos eles? Que legal isso. O Abraão, é muito comum, são pessoas que tem mediunidade, algum tipo de despertar, ela sai do corpo, porque uma pessoa que ela não tem despertar nenhum, que ela é muito materialista, quando ela sai, a alma dela, né, os corpos astrais dela, ficam boiando em cima, assim, ela não tem consciência. O corpo e a alma dela que não tem entendimento de que pode sair em projeção. Então, por ela ter saído do corpo já é um bom sinal. Vamos dizer que ela já saiu da 3D. E seu irmão completamente médium, tá? Ele estava dormindo? Me conta. Oi, Leandro, boa noite.
Sonhos estranhos. Olha, eu fiz um vídeo falando de um sonho estranho, dessa parte de cunho sexual, tá? Com íncubos e súcubos. Aí depois vocês podem dar uma olhada. Eu desassociei os conceitos humanos. Esses seres se manifestam de diversas formas. Exatamente isso. O pessoal da ufologia fica ali tentando buscar algo físico, nem todos, né? Porque a maioria dos ufólogos são espiritualistas, mas tem alguns que eles são muito fechados e eles ficam ali tentando encontrar algo físico, né? E eles se prendem a isso. Ainda os espiritualistas, como eles têm que provar fisicamente, então eles também buscam alguma coisa física. Mas a maioria dos seres, e dependendo do nível que eles têm, né, de dimensão, de elevação de entendimento, não precisa nem ser de luz ou não luz, porque é mais um sistema tecnológico, porque existem seres de não luz que têm capacidade, né, de criar holograma, de não se aparecer fisicamente, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem assim mesmo, eles se apresentam de várias formas. Inclusive, um ser mais astral, ele pode se materializar, né? E pode criar hologramas. A gente está muito acostumado a ver relatos de greys, e os greys, eles são mais físicos, tá? Então, outros seres são mais sutis, em forma de luz, como espírito mesmo. Quem é médium que vê espírito também consegue ver os aliens desse mesmo jeito. Exatamente, o PDR, esse pulsar que você fala, que ele transmite, é uma frequência energética e é elevada, independente dele ser da luz ou não luz, que a gente chama de negativado, porque na verdade ele não é negativo, ele é negativado, é como uma pessoa que sabe que Deus existe, mas ele não quer saber. Então a gente chama de negativados. E eles transmitem sim isso. Inclusive, quando a maioria das palestras que eu dou, a gente entra neste assunto, neste ponto, a minha parte é de falar disso, as sensações físicas que a gente pode ter, né? Então eu falo, olha, com certeza você já passou por algum contato e descrevo, né, os sintomas, que é esse estado vibracional que a gente chama de EV, que é uma sensação de tremor, né, como se fosse um terremoto, ou imagina um liquidificador, seu corpo se transforma no liquidificador naquela trepidação. Existem também apitos que a gente ouve, às vezes zumbido, algumas vezes a gente trava, o campo deles fazem isso, problemas com eletrônicos, é muito comum. Eu estava tentando colocar uma luz aqui, mas não funcionou porque ela ficou trepidando, piscando também, mas é muito comum. Stolari, que legal, já foi abduzido. Gente, eu falo, a maioria da população já passou por alguma experiência, seja lá qual for. Em sonho, acordado numa estrada, num campo, viajando pela janela ali, vendo luzes no céu. É porque a gente só não juntou todo mundo que já foi abduzido, porque se a gente for relatar, seria sim um avistamento em massa, né? E é isso mesmo, eles estão com a gente, eles estão aqui, inclusive, de forma sutil, espiritual, vamos dizer assim, astral. E algumas pessoas que eu sustento isso, encarnadas aqui, também são sementes estelares encarnadas aqui. E quem já foi abduzido, Stolari, que presta atenção, a gente tem uma missão, tá? Qual que é a função de você ter um contato? Eles não vão contactar qualquer pessoa. Então, uma pessoa contactada passou por uma experiência em sonho, realmente assim físico, viu alguma coisa no céu. Você pode perceber que às vezes você vê alguma coisa no céu e quem está do seu lado não vê. Isso tem a ver com a sua frequência energética e a sua permissão de estar vendo. E o que isso quer dizer? Quer dizer, pare de pensar em você e bora. É um chamado para trabalhar na coletividade, no planeta. Então você tem que parar ali de pensar. É lógico que a gente se preocupa com os nossos problemas do dia a dia, mas a gente tem que dar um passo além, que é para estar auxiliando no planeta, né? Leandro Gomes, lá na roça meus pais moram, tem bolas de fogo direto. Cara, isso é muito comum. Como eu digo, todo mundo tem uma experiência, eu tenho uma experiência de alguém para contar. Deixa eu ir vendo as mensagens aqui, que já tem um monte. Eu nunca vi, mas meu pai e minha mãe veem direto. É isso mesmo.
Também quero saber, Solari, me conta qual que era o tipo deles, a tipologia. De repente eu consigo te trazer uma luz, se é que você não sabe já, né? Me levaram para a nave, fizeram exames, psicotécnicos descobriram até uma arritmia. Que legal, você passou por um tratamento. Provavelmente foi dentro de naves do Comando Santa Esmeralda, são regidos pelo Arcanjo Miguel. Tem vários seres, tá? Não tem ser específico, mas tem Arcturiano, Andromedano, Liriano, Siriano, Orianos, Delfinóides, Aviários, tem uma galera toda, e eles trabalham nesse ponto de tratamento biológico, energético, nossa saúde, e eles também trabalham no despertar, no entender a verdade, né? Então, eles falam, é a chama verde de cura e libertação através da verdade. Raciocina aí, pensa o que isso te trouxe, tá? De experiência, o que isso modificou na sua vida, o que isso te modificou de conceito, que a gente recebe selos, né? Gente, inclusive, por falar nisso, vou fazer um tratamento agora, amanhã, essa madrugada eu vou virar, tá? Portal 5 do 5, ativação do reconhecimento, para você se reconhecer, receber seus selos, seus símbolos, seu despertar para você entender de onde você veio, o que é que você veio fazer aqui, qual linhagem que você pertence, você vai descobrir. Eu vou ancorar a energia de proteção de vocês, é coletivo, eu vou ancorar, eu faço esse trabalho energético, né, manipulo energia, e trabalho com neutralização de obsessões complexas. Então, eu vou fazer uma ancoragem energética, um campo energético em volta de cada um, para cada um poder despertar e entender. E vai ser muito legal que a gente vai trabalhar com os seres felinos, com a energia dos seres felinos, e eles trazem coragem, eles são muito combativos e eles trazem também conexões. Então, se você está passando por uma situação que as coisas não dão certo no seu serviço, no seu relacionamento, eles fazem uma harmonia e trazem essas conexões para sua volta, para você ter mais entendimento, sincronicidade, aparecer aquele texto que você precisa, que você está procurando alguma resposta, um vídeo, uma música, trabalha nessa espécie de sincronicidades. Quem quiser participar do meu perfil ali na parte de mensagem, manda 05 que você recebe o link. Eu tenho poucas vagas, tá? Com laudo. Ah, Storek, já quero saber que laudo é esse, tá? Que legal isso. Adorei, é verdade, é uma experiência incrível, incrível, Alessandra. Na Terra existe, veio dela. E exatamente, o Orlando, nós já tivemos em quinta dimensão, né? O pessoal na época dos templos egípcios, né? O nosso planeta já teve em quinta dimensão, mas aí acabou tendo uma queda de consciência através de um processo, né, de um ser que veio aqui e começou a dominar, que a gente conhece ele como Demiurgo ou Javé, e ele criou obstáculos para nosso mental, e aí houve uma queda de consciência, e com o tempo a gente foi esquecendo. O processo na hora de transição é a gente lembrar essas coisas. Deixa eu ver se tem mais. Isso, exatamente, André. São esses caras aí, Anunnakis, tá? Não, não fale isso, Leandro. Vontade de fazer um a um. Não, não faça. Primeiro que não são todos, tá? Os reptilianos têm uma boa galera, uma parcela, é lógico que é minoria, que eles são positivados, eles fazem um trabalho incrível, que é como se fossem espiões, né? Então eles trazem informação, falam da forma que eles atuam e estão aqui ajudando, inclusive tem egrégoras que trabalham com esses seres. Eu não tenho nenhum na minha egrégora, mas eu já atendi uma pessoa que tem um eu superior, uma linhagem reptiliana, e ele é muito do bem, ele é muito do bem. Apesar dele achar que na linhagem dele ele é anjo, né? Eu nunca contei pra ele que a linhagem dele é reptiliano. Que legal, Stolari, que é isso mesmo, uma vida saudável ajuda a gente. Ô Magno, eu sei que as conversas já estão longe, não sei se você está aqui ainda, me conta. Eu falo, todo mundo já teve uma experiência ou conhece alguém que já teve, tá? É,
Ó, tomara que todos estejam nessa situação, né? A gente sabe que não estão em êxtase de realidade, né? A realidade para eles é a física. E a gente entende, o pessoal que está desperto, que é buscador, a gente entende que tudo é energia, e energia permeia tudo. A quantidade de energia dos átomos que se encontram ali é que fazem uma coisa ou outra e criou esse mundo denso aqui, né? Então as pessoas só conseguem ver isso e tem a ver com essa queda de consciência que eu falei. Eles já foram visitados, então a gente já teve, né? A gente tá com essa galera aqui. Gente, informação, tá? Eu já trouxe em outras lives e eu vou falar aqui. Quem já estava em outras lives, o Abraão, por exemplo, já ouviu. A gente recebeu uma informação, inclusive, foi o Hélio Couto que passou dentro do plano astral pra gente, tá? Eu não faço projeção, então eu não faço nada dormindo. Os meus processos são acordadas e eu consigo visualizar e trago informação. Geralmente eu gravo o que está acontecendo. E dentro dessa visualização, a gente estava numa sala imensa, com um monte de médium, espiritualista, universalista, essa galera. Então tinha Jean-Val Elan, Saulo Calderon, uma galera que eu não conheço, não que eu não me alinhe nem nada, porque tem uma galera realmente que eu não conheço, mas tinha uma galera ali, quem estava à frente era Hélio Couto, e eu estava ali mais do lado, prestando atenção naquilo, recebendo também as ordens, mas ele falou, chegou a hora dos véus se rasgarem, e quem vai começar o processo do grande avistamento é o próprio ser humano. Como? Eu, como semente estelar, essa galerinha aí que foi contactada já, que foi abduzida, com certeza também é semente estelar, nós vamos começar a ter processos mediúnicos e vamos começar a transfigurar, tá? Igual ali na Bíblia, a história de Jesus, quando fala que Jesus transfigurou ali no monte, que ele foi contactado, que dizem, né, que foi uma luz, a Bíblia conta de um jeito, os seres vêm e passam pra gente a informação do outro jeito. Então, nós vamos começar a transfigurar, por exemplo. Então, eu vou começar a ter mais percepção de mim como uma semente estelar e cada um de vocês. Dentro disso, como nós, humanos encarnados aqui, as sementes estelares, nem todos são sementes, tá? Mas as sementes estelares vêm com missão. Ai, obrigado, anjo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a transfigurar, transmutar, e as pessoas vão começar a perceber alguma coisa estranha. Então, vai haver um ciclo da gente tendo essas percepções e depois de outras pessoas tendo também. Dentro disso, os seres que já estão aqui entre nós, não encarnados os seres, os intraterrenos, esses seres vão começar também a se manifestar, como a gente está vendo, as naves saindo de rios, de mares, de vulcões, de montanhas. Então, vai começar por dentro, por aqui. Depois que o pessoal começar a se manifestar e começar realmente a entender que existe, por que eles precisam passar por isso? Desculpa, gente. O que acontece é que eles só podem vir de fora, vamos dizer, o grande avistamento em massa, a grande nave de Miguel, Jesus, nave de Aruanda, Santa Esmeralda, Federação, Confederação, tem um monte de naves. Então, o que acontece? Essas naves, elas só podem vir quando tiver pelo menos 50% mais um da população acreditando que isso é real. Eles não podem fazer de outra forma, trabalhando dentro da lei que a gente, como espiritualista, universalista, conhece, que é a lei do livre-arbítrio. Isso cria uma malha energética do planeta e aí essa malha precisa ser quebrada. Então, a gente que está aqui que vai começar a fazer esses movimentos. Eu tá aqui falando, vocês aí estão contando. Daqui a pouco a gente vai começar a transmutar, a gente vai contar sonho, vai contar história. E as pessoas vão começar a entrar em dúvida. Quando 50% mais um, pelo menos tiver dúvida, vamos dizer assim, 49% da população fala não acredito, o resto ter ciência ou ainda tiver na dúvida, tiver aberto, aí sim eles vêm. Mas esse processo até chegar nesses 49% depende da gente que está aqui, né? Principalmente sementes estelares. Por isso que eu falo, se você foi contactado, é porque você tem um propósito, é um chamado.
para você parar de pensar em você ali, no seu foco, na sua casa, e começar a pensar no coletivo, em todo o coletivo. Como que é que a gente pode agir, já que nós somos o todo, nós fazemos parte do todo. Então, nós precisamos elevar essa malha de frequência. Então, quanto mais entendimento eu tenho, eu estou elevando a esfera energética do planeta num ponto que vai equilibrar um negativo ali, uma pessoa que não quer saber, que está dentro de religiões dessas que põem muita viseira, entendeu? Então vai depender muito da gente. Essa foi a informação que o professor Hélio Couto passou. E foi muito engraçado, porque num primeiro momento, oi Lumiel, eu vi seus comentários, viu? Inclusive lá no YouTube, gostei. A gente precisa falar sobre isso. Eu entendi seu ponto de vista, entendi muito bem e faz sentido. Então, a gente vai começar a ter essas experiências e a gente percebe que ainda tem pessoas que elas são despertas, elas são buscadores, mas elas são resistentes, muito resistentes. Eu estava participando de um grupo, eu vou falar do Saulo Caldeirão, porque não tem mais os grupos do Saulo, e eu fui completamente atacada por uma menina que trabalha na Federação Espírita. Ela falava assim, por que você fica falando desses aliens? Eles são negativos, eles são do mal, eles são demônio. A menina é espiritualista, não é kardecista, que tá errado de falar, né? Mas espiritualista, espírita. E ela veio e ela colocava lá que eu estava atacando ela. Eu falei, não, só estou falando do meu ponto de vista. Eu estou falando do que eu entendo. E o grupo é aqui aberto para todo mundo se manifestar. E ela levou por um lado como se fosse realmente falando que eu era obsessora dela, só porque eu estava falando de aliens. E eu nem falava do jeito que eu falo aqui. Tá? Então alguém falava assim, tive um sonho com um gato, que o gato ficou em pé. Eu falei, provavelmente você foi contactado. Era um ser felino. Ser felinos são de Sírios A, ou de Antares, ou de não sei o que. E falando isso, olha, presta atenção, estuda sobre esse tipo de seres, esse tipo de energia, os contatos, que você vai abrir sua percepção. Era coisas assim que eu falava e ela, né? Então a gente percebe que tem uma galera resistente, a maioria dessa resistência tem muito a ver com a energia que ela tem vibrado, com que ela aprendeu, é óbvio, com crenças, com esses bloqueios que a vida vem trazendo para a gente dentro de escola, dentro de religião, dentro de família, dentro de sociedade. Existe uma galera que eu tenho certeza que a maioria aqui... Gente, eu vou pular esse monte, muito comentário. Comenta aqui, quem sempre teve a percepção de que tinha alguma coisa errada, ia para a igreja e falava assim, eu não concordo com isso, mas ficava ali para ela. Tem uma galera que ela sempre teve isso. Quem passou por isso fala sim. Quem nunca teve isso fala não. Comenta aqui, por favor. Só para eu conseguir ter essa noção. Então, Abraão, a gente já vem com isso dentro da alma. E tem uma galera que vem com isso dentro da alma, mas ela passa por processos obsessivos. É isso mesmo. Marcotte. Carmen, Paulo, é isso mesmo. A gente vem com uma ânsia de alma. Eu pequena, sentava ali na igreja e falava, não faz sentido. E tem gente que tá ali, que tá seguindo, e tem sementes que estão ali seguindo. Algumas, inclusive, como, esqueci o nome agora, que falou que ele foi para a nave. Olha só, presta atenção, tem gente que tá indo para a nave e tá recebendo chips negativos para não despertar, tá? Quem tiver interesse, eu tenho um grupo de estudos onde eu vou falar disso. Você vai colocar assim, olha, sonhei com um ser assim. Se eu tiver informação, eu vou falar, provavelmente foi isso, provavelmente é aquilo. Olha, tive uma experiência assado. Então, é um grupo sobre espiritualidade universalista e esse aspecto de reintegração cósmica, que é o que a gente, eu e vocês, sementes, temos de propósito para fazer aqui, tá? Exatamente isso, Carmen, essa sensação, falta alguma coisa, um vazio, uma saudade, isso é muito. Tinha vez que doloria, colocar a cara na janela, abrir à noite, olhar aquele céu e sentir uma saudade, não é uma saudade do céu, é
saudade da vida que a gente levava, é saudade do entendimento, é saudade de Deus, desse todo, dessa energia. Isso é tão comum. E tem uma galera que sempre sentiu isso, mas está preso em amarra de crença, de dogma, de religião. E tem uma galera que está chupada, tá? Então, se vocês quiserem entrar no meu grupo de estudos, olha, eu estou automatizando tudo. Estou fazendo uma mentoria de automação, desses processos todos. Eu vou parar de fazer atendimento, vou começar a dar aulas e fazer cursos. Então, estou fazendo esse estudo e já para eu conseguir fazer essa transição, eu estou automatizando. Se você mandar uma mensagem para mim, aqui no meu link da bio, e vai lá na mensagem, escrever grupo, você vai receber o link para entrar no grupo, tá? É um grupo que a maioria do pessoal é da galera do Saulo, estava participando de 2 grupos e eram grupos muito grandes. E o Saulo acabou encerrando o grupo dele e o pessoal, algumas pessoas pularam para o meu grupo que tinha mais essa percepção e queria saber mais sobre os seres, sobre os aliens, sobre essas energias. Aí se você colocar lá grupo, manda uma mensagem de texto, só escrever grupo, você já recebe o link, tá bom? Nossa, olha, Lander, é isso que é engraçado. Olha, ele falando, fiz um curso por pressão, curso de teologia básica, entendi o básico e já discordei. É isso mesmo. Quem vem com propósito, quem vem como missente estelar, ele vem como se fosse uma rede ali que vai tentando te puxar. Eu também eu queria fazer filosofia com ênfase em teologia, eu queria ir para o convento, queria ser freira. A minha família era muito católica, que vocês não fazem ideia. O padre almoçava na nossa casa, a gente passava férias no convento da Madre Cabrini. A madrinha da minha irmã mais velha é freira. E eu falava, eu quero ser freira, passar o resto da minha vida rezando. E é um laço que esse universo que a gente chama de Matrix, esse sistema, vai colocando na gente para a gente não dar esse salto, não dar esse despertar, não entender o que é que eu vim fazer aqui. E aí, quando eu fui abduzida lá por esses 3 seres azuis, que são os andromedanos, eles me contaram, inclusive falaram, olha, você não está fazendo o seu papel. Por quê? Gente, eu sempre estudei religião, lia tudo, estudava tudo. Se você me falasse assim, olha, vamos numa macumba ali, tô junto, vamos ali numa igreja evangélica, o pastor é top, eu ia, todo lugar eu ia, estudava de tudo. Mas eu não conseguia ficar em lugar nenhum. Todo lugar falava assim, tem alguma coisa errada, não bate. No começo era legal, aquela energia tudo. Aí todo mundo falava assim, você é médium, você é de cura, você é obreira, você é... E eu, quando começava com esse negócio, eu escapava. Então, quando eu fui abduzida lá, eles falaram, presta atenção, você veio com uma missão aqui. Você tem um negócio para cumprir, de falar de alguma coisa, eu não entendi o que era. E ele falava, você precisa voltar. Eles me deram um abraço, foi super carinhoso, eu tava chorando muito, acordei muito calma, tranquila. Com o tempo eles me falaram o ano que eu vou morrer, eu já sei. Aí eu falei assim, você quer morrer sem cumprir o que você veio fazer? Eu falei, não. Eu falei, então taca-lhe pau e vamos começar agora. E eu tô aqui, tá? O meu trabalho é trazer a reintegração cósmica, é falar da reintegração do ser humano ao cosmos, tá? Daqui a pouco nós vamos estar viajando de nave, viajando pelo mental, fazendo telepatia, e é isso. Talvez eu não esteja mais aqui, né? Mas é isso, a reintegração cósmica é isso. Ai, Carmen, olha, Carmen, você gostaria de saber de onde você veio? Isso é muito pessoal. Em algumas situações de tratamento que eu faço, tem um que chama Reiki Estelar, que chamava antes Ancoragem Andrômeda, então é dentro da nave, essa nave do Santa Esmeralda que eu tava falando assim, que eu tava falando aqui. Eu trabalho dentro de uma nave, no comando andromedano, lá no plano astral eu sou uma comandante andromedana, aqui eu não sou nada, tá? Mal, entendo, mal falo português, mas lá eu sou. Então, quando eu tô dentro do plano astral, eu vou para essa nave, dirijo quem pediu tratamento para essa nave, eu levo o corpo astral dessa pessoa e faço esse tratamento que
o nosso colega falou aqui. E aí eu visualizo lá o processo. E aí vem vários seres, eu tenho uma egrégora, né, vamos dizer grande, porque eu tenho os meus guias, minhas entidades, meus orixás, meus mentores, a galera toda por onde eu passei, que todo mundo ajuda, tudo se encaixa. E quando eu vou para a nave também tenho os seres que é da minha egrégora. Olha lá, o que eu tenho lá? Eu tenho um felino, que a gente fez um resgate dele dentro do plano astral lá, que ele estava preso, nós resgatamos ele, cuidamos da saúde dele, ele entrou para a egrégora. Tenho 2 delfinoides, que são meio peixe, meio humano. Tenho um Grey pequeno, 3 andromedanos, 3 arcturianos, um insetoide e não lembro mais. Mas é basicamente isso. Essa é a minha egrégora lá, de seres estelares. Durante o tratamento, a pessoa, o que ela precisa, vai vir um ser desse, a energia que ele trabalha, o que ele tem como propósito, e ele vai lá e trabalha nesse corpo astral da pessoa. Eu vou visualizando tudo e depois eu mando um áudio para tudo que eu vi lá, tudo que foi feito com você. Esse é o reiki estelar, tá? Tô explicando. Então, o que acontece? Às vezes, dentro desse tratamento, a gente é levado para algum lugar no plano astral e eu recebo informações para a pessoa, então eu passo. Ou então, um frequenciamento, por exemplo, que eu consigo acessar o campo da pessoa e verifico. E aí eu recebo informações também. Então, algumas vezes eu recebi informação de linhagem da pessoa. Mas quem consegue, com certeza, é você, Carmen. Se você fizer um trabalho energético, se você fizer trabalho de respiração, meditação, se conectar, se abrir para isso, dizer que isso é importante para você e por que, se colocar ali à disposição, você vai conseguir, como tá na Bíblia. A porta está aberta, a gente tem que abrir, tá? Eu posso auxiliar nesse processo fazendo a ancoragem energética, auxiliando você a entrar no estado vibracional, elevar a sua frequência e trazer as informações que eu consigo visualizar. Porque às vezes a pessoa não está preparada, às vezes tem algum bloqueio, às vezes tem alguma situação que o próprio mentor não quer falar, não quer aparecer. Então a melhor forma de você saber quem que é o seu mentor estelar é através do seu processo. Eu posso auxiliar nisso, tá? A maioria das pessoas que eu fiz tratamento do reiki estelar, que era ancoragem Andrômeda, elas descobriram quais eram as linhagens dela e passaram a ser contactados e hoje, vamos dizer, colaboram comigo trazendo informações também. Às vezes eu trago a informação e eu guardo, porque eu estou ali tentando entender, às vezes eu preciso gravar um vídeo, às vezes eu nem falo nada com ninguém, e aí vem uma dessas pessoas e traz uma informação que eu acabo confirmando que eu também tive a mesma informação. Então, por exemplo, essa parte que eu falei desse processo com Hélio Couto, dentro do pessoal espiritualista contactado, que eu entrei em contato, todos eles confirmaram a mesma coisa. Então, o João e o Mauro do Comando Shankar confirmou, a Cíntia Camerim, que é a minha orientadora. Então, o meu processo, quando ele começou, eu procurei a Cíntia Camerim, ela me auxiliou nesse processo. Então, todas as vezes que aparece alguma coisa diferente ou alguma informação muito relevante, geralmente com relação ao coletivo, então eu converso com ela confirmou, o Alê, do Ali Terapias confirmou, o Neva também vem trazendo a mesma informação, eu conversei com o Narras, conversei com o filho do Janval, o Elan, e todo mundo vem trazendo essa mesma informação. Isso vai começar de dentro para fora, não vem para fora. Agora, essa informação desses 49% é uma visão que eu tenho, que a Cintia acabou confirmando, mas se eu for perguntar para a galera também vai trazendo. Então, quando eu vejo uma postagem, por exemplo, dos meninos do Shankar, por exemplo, então eu vou ver lá e é justamente a mesma informação que eu tenho. Então, a gente bate, parece que a gente fala a mesma coisa. A Gisele Almeida também traz muita informação. Quando eu vou ver o vídeo dela, porque ela faz através de projeção, dormindo,
E a maioria das outras pessoas não. Então a Gisele acorda de manhã e ela grava um vídeo dizendo que ela visualizou. E eu tenho a mesma percepção, a gente já conversou e é a mesma coisa. Só que às vezes ela não consegue entender, o outro não consegue explicar, e o outro tem uma parte da informação, e a gente vai ali e acaba completando, né? É muito legal isso. Olha, Carmen, se você quiser saber o portal, amanhã, essa noite, eu vou virar ela acordada, porque eu vou fazer o portal 5 do 5, nós vamos trabalhar com os felinos. E dentro das energias dos felinos é esse portal do reconhecimento, tá? Faz muito sentido para o que você quer agora. O valor, eu não posso falar de valor aqui, senão a live cai, mas vai ser R$ 97. Mas se você mandar 05 numa mensagem para mim, tem um link de R$ 87, tá? Eu vou fazer durante essa noite toda, eu já começo fazendo ancoragens, faço proteção para todo mundo, já pulso essa energia dos felinos, tá? Essa energia dos felinos traz coragem, eles são muito combativos e propósito de vida e conexão com as pessoas que você precisa, por exemplo. Então, um ambiente seu que está te causando problemas, então ele vai trazer conexões e é muito legal isso, sincronicidade, sabe? Assim, aquilo você fala assim, cara, não tô entendendo isso, daqui a pouco eu pesquiso, do nada vem, tipo um vídeo ali, um texto ali, alguém explicando aquilo que você quer entender. Então, eles trazem muito essa energia, tá? Então, portal 5 do 5 de reconhecimento. Para quem quer dar mais um passo, para quem quer saltar, para quem quer entender. Então, é só mandar lá no link do perfil, tem mensagem, você vai mandar uma mensagem 0505, só isso. Você recebe o link para participar. Eu tô com poucas vagas, tá? Eu já vou começar, terminando a live aqui, lá por umas 2 horas da manhã eu começo. Mimisu, não são todos chips são ruins, tá? Eu sou muito chipada. O pessoal da ufologia, o Paulo Aníbal fez um teste em mim, eu tenho um chip no ombro e um chip na região do quadril, que são dos meus seres, dos meus protetores, tá? Eles ficam de olho, ajudam e protegem. A live nós estamos falando se você corre ou fica se você vê uma nave. Sempre aparecem luzes no céu. Aqui também, tá, gente? Gente, a minha janela é virada aqui para o lugar onde foi o caso Guarapiranga, tá? Depois vocês pesquisem o caso Guarapiranga aqui mesmo no TikTok. Tem vídeos do caso Guarapiranga. Eu tenho vídeo também de caso Guarapiranga. E foi um dos maiores casos daqui do Brasil e ele não é tratado como ufologia, embora os ufólogos defendam, porque ele foi para a Polícia Civil e o documento, a documentação tá toda aí para quem quiser pesquisar aqui dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? O caso Guarapiranga tá aqui na minha janela e eu falo que eles voltam no lugar do crime, igual o mordomo lá, igual os que a gente fala. Vamos lá ver. Clésio, você ainda tá apaixonado por essa pessoa? Bora fazer alguma coisa. O Kaléo, não são demônios, tá? Você tá generalizando. Existem sim alguns seres que eles são do universo vizinho. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês entenderem. O momento do Big Bang, a criação do nosso universo, foi criado um mundo físico nosso, tá? Um mundo físico, um sistema solar físico e um planeta que a gente chama com seres demos, tá? E seres demos não quer dizer que eles sejam demoníacos, tá? Dentro da literatura, os seres demos são seres espirituais, astrais, eles não são físicos. Então, dentro daquela série, quem assistiu Stranger Things,
você consegue ver que eles passam por portais e eles acessam uma realidade paralela. Só que essa realidade paralela não é a mesma realidade paralela do Doutor Estranho, tá? É uma outra realidade paralela, de um universo que está praticamente junto com o nosso. Lá ele está assim, intersecção com o nosso. Então tem o nosso físico aqui e tem o astral. O Rony está trazendo essa informação de que são demônios, ele está fazendo uma confusão. O que acontece? Esses seres desse outro universo, que a gente chama de seres demos, eles realmente existem e eles estão descritos aqui nas nossas histórias como mitos dentro das mitologias, folclores, lendas. Então, bora lá. Quem? Por exemplo, Zeus, Odin, Freya, esses seres mitológicos. E quem tinha aí comentado, que eu não lembro, tem a ver com os Anunnakis, tá? Tem a ver com seres de capela. Então, se você conseguir entender que é um grande quebra-cabeça e você tá só com um pouquinho de peça, e você tá dizendo que tudo que existe está nesse pouquinho de peças que você tem, que são esses seres demos, que não quer dizer demoníacos, são demos, porque eles são tipo uma demonstração, eles são seres astrais. Então, existe o nosso plano físico, que a gente toca, onde tudo é energia e permeia tudo, mas aqui no nosso universo ficou físico. E aí tem esse universo astral, que a gente chama de demo, que são esses seres de mitologia. Além disso, tem um outro plano, que é o plano espiritual. As pessoas que desencarnam aqui, elas vão para esse outro plano espiritual, e lá estão as pessoas desencarnadas, ou encostos, ou entes queridos que a gente perdeu, ou guias, ou entidades, ou orixás que a gente conhece dentro das religiões, os espíritos. As casas, por exemplo, o nosso lar, Sagrado Coração, estão dentro deste outro universo espiritual, mas existe esse outro universo espiritual que a gente chama como seres demos, um mundo demo. É um mundo, uma realidade paralela. Então você já consegue perceber que existem 3 situações aqui. Dessas 3 situações aqui, até as colônias espirituais são 3D. Daí sobe, tá? Aí sobe, aí vai até uma 9ª esfera, vamos dizer, de energia, tá? De seres com relação a energias. Então, até quarto, ter 3D é a galera que não tem nenhuma visualização, nenhuma percepção, não desbloqueou nada, não busca nada, tá vivendo a vida dela. Quem tem essa percepção e entendimento que a gente chama de buscador, desperto, ele já entrou para a 4ª dimensão, que são quando você tem percepção dessas outras realidades, e você consegue ter, inclusive, visualização de espíritos, de seres, seja lá o que for espiritual. Aí a gente entra na 4ª dimensão. Da 5ª dimensão para cima, rola outras paradas. Aí, por exemplo, você ter noção de tempo, que o tempo não é linear do jeito que a gente vê aqui, você já está na 5ª dimensão, e por aí vai. Vamos dizer que são mais saltos de realidade. O nosso sistema solar aqui, o planeta Terra, ele já recebeu uma malha energética, e as pessoas, a humanidade consegue despertar até a 7ª dimensão, como coletivo. Mas isso não está acontecendo, a gente está percebendo, por isso chamado pré-sementes, tá? E existem sementes estelares que já têm esse entendimento, já ultrapassaram da 7ª dimensão. Por exemplo, quem trabalha com andromedano está de 6ª dimensão para cima. Com arcturiano está de 6ª dimensão para cima. Quem trabalha com seres andromedanos está de 16ª para cima, tá? Então, vai depender, se você conseguir entender que tudo é manipulação de energia, então, tipo assim, o universo todo é energia, a energia permeia tudo. Se você entende de manipulação de energia, você consegue alterar a realidade, mudar presente, passado, futuro, ir para outros portais, mas esse é o entendimento que não tá para a 3ª dimensão, para a 4ª dimensão, tá de 5ª dimensão para cima. Quem tem esse entendimento, inclusive, tá de 5ª dimensão para cima, tá? Eles não são demônios, tá? Então você está se referindo a uma pequena parcela desses seres dessa realidade paralela. Quem fala muito desses seres demos e realidades paralelas é Jean Val Elan,
tá? Mas ele tem uma pegada disso, é muito interessante quando você tá de fora e que você começa a perceber, as pessoas trazem informações de acordo com aquilo que elas entendem. Então, eu não vou conseguir falar para você uma coisa que eu não entendo, que eu não sei falar. E aí, o que que acontece? Cada, vamos dizer, universalista, médium, quem está falando de seres ou de espírito, de espiritualidade, qualquer que seja, eu vou falar da percepção que eu tenho, da experiência que eu tenho, cada um da sua. Então vamos lá, Lalau, por exemplo, o Laércio da Fonseca, ele é um contactado Grey e ele traz informações de seres Grey, que é da dimensão Grey. Dentro dessas todas as esferas que eu digo que tem a 9, não tem nada a ver com nível espiritual, tá? É nível de consciência. Então, vai até a 9. E dentro dessa 9 tem um monte que, pelo que eu sei, dentro do meu entendimento dos meus seres que me trazem, a gente pode chegar até 32ª dimensão, tá? Então, uma pessoa 3D, ela nunca vai entender um conceito de nona, de 10ª, muito menos de 30ª dimensão. Então, o que que acontece? Como eu estava falando, o Lalau, que é o Laércio da Fonseca, ele é um contactado Grey, ele vai trazer informação de Grey, tá? A Marta Siqueira, por exemplo, ela é contactada arcturiana, ela vai trazer informação de arcturianos, da visão de arcturianos. O Lele Abdala é um contactado pleiadiano, ele vai trazer informação pleiadiana e por aí vai. Eu sou uma contactada andromedana, então eu trago as informações andromedanas, tá? Eu pesquiso, eu busco, eu entendo, mas diante de alguma dúvida, eu vou ter a percepção do que eles passam para mim, é uma visão andromedana. Agora, levando em conta que Andrômeda não é dentro do nosso sistema, tá? Ele é de fora, ele é de um outro universo, tá? Um ser andromedano, uma linhagem andromedana, um ser semente estelar andromedana, ele está fora do sistema, então tem uma visão muito mais ampla. Além do que os andromedanos estão de 10ª dimensão, 16ª dimensão para cima. Então, é um entendimento diferente que a gente traz. O Jean Valjean, ele já entra numa outra estrutura. O Jean Valjean é uma reencarnação que traz informação de Enoque, tá? E o Enoque, ele inclusive traz textos falando desse outro universo. Ele não tem uma percepção de 16ª dimensão de seres de luz. Então, por isso que ele fala, ninguém vem nos salvar, ninguém vai te ajudar. E eu, inclusive, quando comecei a ver, eu conheci o Jean Valjean em 1999, tá? Eu assisti uma palestra dele, um amigo meu, que a gente chama ele de Chico Capacete, do Rio Grande do Norte, aqui em São Paulo, conheci o Chico Capacete. Aqui, quando eu falava dessas coisas com ele, sobre espiritualidade, sobre esse entendimento, que não concordo com muito do que é dito nas igrejas, ele falou, você precisa conhecer um cara lá da minha terra, de Natal. E eu fui conhecer. E chegou lá e eu falei, nada a ver. Ele até tem um entendimento, é desperto, tem uma outra visão, mas não bate com a minha. Uns 2 anos atrás, eu me abri para essa percepção dele, comecei a estudar, principalmente para entender esses seres demos, que são esses seres do outro universo, que entra os Anunnakis, os Arcontes, tá? Isso são seres demos de outro universo. Um Arconte, ele não vem das estrelas e eles nem vêm dos intraterrenos. A gente chama desses seres demos de infraterrenos, porque é uma realidade paralela. Quando eu comecei a estudar ele, e ele começou a falar que desde 2012 não reencarna, que anjo é tudo negativo, eu entrei em contato com ele, falei, olha, presta atenção, as informações que eu tenho recebido são essas, essas e essas. Talvez as suas informações estejam defasadas, né? Entrei em contato com o Rodrigo, filho dele, a gente nunca mais conversou, mas se precisar eu falo com ele, só que eu percebi que não batia, tá? Não batia, então eu absorvi o que eu consegui entender dali, que eu achava que era certo, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Por exemplo, eu tô falando um monte de coisa que talvez não sirva para você, e talvez não é um passo que você tenha que dar,
né? E tem gente que sim, que quer saber, que quer entender, e algumas coisas você vai concordar e outras não. E foi justamente isso que aconteceu, né? Fui nos eventos de Jean-Val Elan, conversei com ele, conheci ele, inclusive nós fazemos projeção juntos. Sei que ele faz bilocação porque ele já apareceu aqui, então tem um processo, né? Cheguei lá e falei, estou vendo você e a situação é essa. Ele falou, é isso mesmo, a gente trabalha junto, isso, e nós conversamos. Só que a visão dele é diferente da minha. Conheci o Nas, conheci uma galera toda aí e algumas bate, outras não bate. Entende? As minhas percepções, como eu citei os nomes de pessoas que eu consigo confirmar a informação que eu trago. O pessoal do Comando Shankar, por exemplo, é um, e eles são sirianos, não são andromedanos, arcturianos, pleiadianos, nada, eles são sirianos, mas a visão deles bate muito com a minha, a visão da Cíntia, né? A Cíntia também. Então eu tenho uma linhagem andromedana, eu tenho uma passagem por Alfa Centauro e tenho uma passagem por Arcturus. Mas a minha consciência é uma consciência e quem traz as informações para mim são os seres andromedanos. Já recebi também informação de Delfinóide, do Leão, que lógico, como eu falei, tem a minha egrégora, mas tem o que é a informação que eles trazem para mim, é isso, tá? Então, eu aconselho você, o Kalel, prestar atenção, você tá colecionando uma pequena quantidade de peças e você está baseando todo o cosmo dentro dessas peças que você tem. Eu costumo dizer que a gente precisa pensar além das colônias espirituais. Eu tenho alguns jargões, né? Vamos dizer assim. Precisamos pensar além das colônias espirituais e aquém do baixo umbral, porque existe, tá? Através das minhas experiências, das minhas visualizações, dos processos que eu faço de tratamento nas pessoas, das curas que eu faço e dos ataques que eu recebi, porque eu recebi ataque desde 6 anos de idade, desde 6 anos eu já comecei a perceber que tinha um processo diferente, que tinham seres que atacavam diferentes, e aí é quando eu entro dentro dessa parte de obsessões complexas, que eu sou especialista em neutralização desses ataques, e eu não estou falando de macumba, de obsessor, de encosto, eu estou falando de arcontes, maitrans, seres nesse sentido, tá? Seres quimeras e maleques, e são esses seres reptilianos, draconianos, são esses os seres que eu trabalho dentro das obsessões complexas, e dentro do que eu consigo visualizar, existe um grande quebra-cabeça, e eu possuo algumas poucas peças que se encaixam dentro de religião de matriz africana, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, da magia branca, da magia negra, tem uma série de peças. O universo é uma imensidão de peças e eu não tenho todas. Então, uma quantidadezinha de pecinha que você tem, de alguma coisa que você leu, não é a representação do universo todo, tá? Então, os seres aliens não são demônios. Gente, se vocês quiserem curtir a live, se vocês quiserem me seguir toda hora que eu estiver online, vocês vão receber notificação. Quando é de madrugada, eu entro ali, entrar no meu quarto. Geralmente eu faço meus processos de madrugada. E algumas vezes eu vou fazer os meus processos e eu tô vendo alguma coisa lá no céu. Eu entro na live aqui e falo porque eu não sou obrigada a ver sozinha e eu quero mostrar tudo para vocês. Então, o que aparecer ali por cima de onde foi o caso Guarapiranga, eu vou trazer para vocês. Aí, quando vocês me seguem, vocês recebem notificação. Giza Charran está online e aí vocês vão poder ver o céu comigo, tá bom? Deixa eu ver. O Branes, 90% dos contatos são com humanos que nem estavam pensando nisso. Onde entra o lado espiritual? Não, eu não estou falando de um lado espiritual, eu estou falando do todo, tá? Eu não falo só de espiritualista, não existe só ser espiritual. Existem seres físicos, mas faz parte de um todo. Se você entender
que a energia de Jesus, dos mestres, de um andromedano, um arcturiano, de um arconte, do Maitran, e que tudo isso se encaixa, eu não estou falando de religião, estou falando de vida inteligente, além de nós aqui, humanos, físicos, tá? O universo é energia, e energia permeia tudo. E o que é muito legal, quando um ser desse se apresenta, algumas situações que eu tive que lidar, que eu pedi auxílio, por exemplo, quando um ser desse se apresenta, ele não se apresenta com superioridade, ele se apresenta como um irmão querido, um irmão mais velho, um primo, sabe? Eles não gostam de ser endeusados. A gente tem que ficar ali na igreja, que a gente tem que ficar de joelho, isso é alimento. E quem gosta disso é Javé e Demiurgo, que é o mesmo, né? Mas são eles que querem, não são os nossos mestres, não é Jesus, não é o pessoal que é extraterrestre porque está fora da Terra, por exemplo, Jesus, os anjos, arcanjos, os mestres, os orixás, né? Eles estão fora do nosso universo físico, então eles são extraterrestres também, tá? Não tem nada a ver com o espiritual, inclusive eu tô dizendo isso, é que tudo se encaixa. Quando você tem uma pecinha e você vai apresentar essa pecinha e você vê que na hora que você vai encaixar lá, existe uns trilhões de peças que você ainda não entendeu, aí você vai ter a percepção de que tudo é muito maior do que a gente consegue imaginar. Branner Santos, somos cobaias. Meu, isso faz sentido. Nós fomos construídos através de experiências, tá? Isso é muito legal. Eu não sei se você viu um vídeo aqui que eu falo de uma espiritualista que teve uma experiência com um ser Jin dentro da área 51. Fui eu, tá? Eu tô contando o vídeo como se fosse de outra pessoa, mas fui eu. Era só para dar engajamento mesmo. E tá bombando esse vídeo. Aqui nem tanto, mas lá no Instagram tá bombando. Então, o que que acontece? É, os seres, esse ser, ele me contou lá, foi uma situação bem inusitada. Eu estava fazendo um trabalho energético que eu faço antes de dormir, então eu faço meu cerco, faço proteção, manipulo energia, entro em estado vibracional, faço ali minhas proteções. E aí, nessa noite, acabei acessando alguns pontos meus daqui dessa vida e fui, né, acessando ali para ver se ressoava alguma dor em mim. E quando eu terminei, eu falei assim, deixa eu ver o que o universo pode me mostrar. E façam isso, gente. Medita. Fecha o olho ali, se concentra na sua respiração, faça o mudra dos mentores, também tem o vídeo explicando, aproxima os mentores, é como se você falasse, preciso de vocês agora, e eles estão o tempo todo livres, tipo assim, para você entrar em contato com eles, não tem essa questão, ocupados, eles falam, não, a gente não tá ocupado não, e se eu tiver ocupado, tem outro que não tá. A nossa vida inteira é isso aqui, ó, para eles, tá? Porque a gente tem essa percepção de tempo e eles não têm. Então, o que que você faz? Você vai lá e fala, você começa a meditar, fecha seus olhos e fala assim, o que é que tem atrás dos meus olhos? O que é que tem atrás da escuridão dos meus olhos que eu preciso entender e perceber? Qual é a verdade? O que vocês têm para me mostrar? O que você tem para me mostrar? O que eu tenho para me mostrar? Porque aí você entra em contato com o seu eu superior, com a sua essência, com essa alma que tem 3 bilhões de anos de vida e de informação guardada aí. A gente só não acessou por conta dos bloqueios físicos mesmo. Então eu estava dentro do meu exercício energético e falei assim, deixa eu ver o que o universo vai me mostrar. Eu já não faço mais isso, né? Eu já consigo acessar bem mais fácil. E eles me levaram para dentro da área 51. Eu lembro que eu prestei atenção, falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha mente ali captando tudo, entendendo aquilo tudo. E lá embaixo tinha um ser demo, um Jin, tá? Um Jin que é cultuado na cultura islã, né? É como se fosse um espírito de fogo. Existem várias formas. Há quem associe com 72 anjos, com 72 demônios, mas é basicamente isso. Quando eu cheguei lá, ele passou a informação para mim
que foi muito legal, que, tipo assim, eu já sabia, né? Mas ele veio com, tipo assim, eu já sabia com relação ao humano, eu não sabia com relação aos djinns. Ele disse que vários seres mitológicos que a gente entende como mitologia, deixa eu fazer a confirmação aqui. Ai, meu Deus, já tem 1 hora, eu acho, de live, será? Deixa eu ver se foi. Não foi. Ai, acho que eu pus errado de novo. Calma aí, tem que ser bem certinho. Nossa, que difícil fazer isso. Só falta eu ter que sair. Agora foi. Aí o que foi que aconteceu? Esse ser Jin falou que esses vários seres que eu citei aqui da mitologia, por exemplo, Zeus, Odin, Freia, os arcontes, Javé, uma galera lá que a gente vê muito nas histórias, né, de Tote, né, esses seres fazendo ali as experiências, foram criando um monte de coisa, colocando ali um monte de pedacinho, um monte de energia, um monte de DNA, um monte de coisas, e aí abria lá, saía um ser. Dentro das mitologias que explica, a Pandora foi uma que criou um tipo de humano, Freia fez outro tipo de humano, e aí tem algumas histórias que contam tipos de humano que isso diferenciaria as pessoas brancas, pardas, o tipo de cabelo, o lugar que nasce, de acordo com essas caixinhas. O livro O Caminho da Luz também, Chico relata essas experiências e conforme, não as experiências em si, mas como essa população chega aqui, como ela é distribuída dentro daqui do nosso planeta. Então o ser conta que na hora de fazer essas experiências, eles iam jogando um monte de coisa lá e na hora que tira, saía uma coisa muito estranha. Então, quando a gente vai pesquisar os jeans, os demos, né, os demônios mesmo, eles são estranhos, de parte física mesmo. Por exemplo, tem perna de cavalo, asa de coruja, metade uma coisa, metade outra. Então ele contou que conforme foi fazendo essas experiências, esses seres que ficavam estranhos ou visualmente feios, eles eram descartados e marginalizados, e aí surgiram esses djinns, né? E ele fala que o ser humano também foi parte dessas experiências, mas que existem alguns desses processos de experiência, por exemplo, se você for pesquisar sobre a caixa de Pandora, Pandora seria uma mãe nossa, ou Freia também seria uma mãe nossa, e ela é muito amorosa, então ela ajuda a criar também. E dentro dessas experiências, os Jijin também foram feitos nesse sentido. Só que eles foram marginalizados e o consciente coletivo que cria uma realidade, cria arquétipo, cria, né, formas, pensamentos, trabalha com a energia desses seres negativos ou positivos, e aí porque se diz que ele é negativo, que ele é positivo, mas de acordo com isso, tá? Tem uma passagem também muito interessante de informação que eu recebi, por exemplo, com relação a São Cipriano. Então, São Cipriano, ele não é uma energia negativa, mas o pessoal cultua ele da forma negativa, então cria-se um arquétipo de uma energia negativa de um ser que não é negativo, tá? Bora, gente, comenta aí. Se vocês se deparassem com uma situação dessa, vocês correm ou pegam carona? Kelly, é isso mesmo, a gente olhar para o céu e sentir saudade, tá? Eu vou passar uma informação também que eu recebi. Eu tava no meu quarto, do nada apareceu uma pessoa lá, através de bilocação. E eu não acreditei, né, em se tratando daquela pessoa. Eu falei assim, não é possível que essa pessoa tá aqui, deve ser algum holograma, alguma coisa assim. Eu fiz de conta que eu não tava vendo, fui pra minha janela, essa janela que dá ali pra represa Billings, onde foi o caso Guarapiranga, e fiquei olhando para a janela e fiz uma pergunta mentalmente
já para testar, para ver se ele estava me ouvindo, se ele ia responder. Então eu perguntei: quando a gente vem aqui para a janela e fica olhando no céu e dá essa saudade na gente, tem vezes que a gente até chora, eu choro mesmo. Isso é um processo negativo, abaixa a nossa frequência, faz mal para a gente energeticamente? Aí ele respondeu: sim, faz mal, tá? Então você chegar lá e você ter essa sensação de saudade e sentir como se fosse um abraço, um acolhimento, né? Uma saudade boa, é ótimo, é muito bom. Você se conecta com aquela energia, com aquela lembrança daquilo que você viveu. Às vezes uma situação de prosperidade, de amor, de entendimento. Algumas pessoas estavam no seio de uma energia de muita luz, por exemplo, energia de Sananda, energia de mestres, energia de Saint Germain, vários tipos de energia. Então, você sente essa saudade dessa energia. Inclusive, a Cíntia Camerim fala que é saudade de Deus, de se conectar com esse Deus, o todo, que a gente não consegue entender aqui. E aí ele falou, né, isso que pode sim ser prejudicial. Ele falou: então você entre nessa sintonia, se sinta acolhida e volte para o seu momento presente no mesmo momento, porque a sua frequência pode baixar assim e você pode atrair ataque, tá? O Quilin, eu falo que a maioria da população já foi contactada. Se ela não foi contactada, ela conhece alguém que foi. Se a gente for levantar a mão, já dá 50% de galera contactada aí, tá? Bora, gente, curtir a live para poder ir para mais gente. Depois eu fico com vontade de publicar os trechinhos, que, gente, é muito triste que eu faço live muito longa. E depois eu não quero fazer os cortes, eu tenho um monte de corte para fazer. Ai, Matheus Sinatra, já tive experiência com uma raça, só não sei qual é. Me conta qual que foi, tá bom? Se você quer ter experiência de ser contactado, dá um próximo passo, porque eu não sei qual que é o passo que você tá com relação ao seu despertar, ao seu buscar. Manda uma mensagem para mim no perfil ali, mensagem, tem um aviãozinho vermelho. Se clica lá, vai mandar 05 para mim. Essa noite eu vou virar à noite trabalhando energeticamente com o pessoal que contratou Portal 5 do 5, o portal de reconhecimento, para você se reconhecer como é. Qual é a sua missão? De onde você veio? Gente, esquece vidas passadas. Esquece se você matou alguém, se você roubou alguém, se alguém te matou, se alguém te roubou, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, esquece. Esquece isso. O importante agora, nesse momento, que a informação que os seres trazem, é a gente se lembrar quem a gente era antes de chegar aqui. Quem eu era, uma andromedana, quem você era. Olha, Oliver, é bem provável que quem está numa live dessa é contactado, foi abduzido, teve alguma experiência, é uma semente estelar, tá? É um buscador. Então, esse processo está R$ 97,00. Se você mandar 05 lá, você recebe um link com desconto de R$ 87,00. Estamos nos momentos finais, tá? Eu já vou começar daqui a pouquinho. Eu vou virar à noite fazendo isso. Cristiano, eu também tive, por acaso, em 99, foi o quê? Foi o caso Varginha? Qual caso que foi? Ou não ficou conhecido? É umas sensações que a gente tem, né? O Oliver, quer saber qual que é a sua raça? Olha, você pode participar desse portal que eu vou fazer agora, essa noite. Eu vou virar à noite e vou ficar ativando durante o processo, durante o dia todo. Então, eu vou fazer ancoragem energética, vou fazer uma limpeza ali de proteção, vou acessar seu campo para você dar o seu salto. Então, não é só comigo. Você pode ter sonho, você pode ter algum tipo de percepção, de entendimento de informação. Vou trabalhar com a energia dos seres felinos, tá? Eles trazem isso de conexão, de
conectividade, de sincronismo, tá? E talvez isso possa te ajudar. Lucas, Star Cheran, é top, hein? Top. Também sinto quando à noite, principalmente quando eu olho para as estrelas, às vezes quando o céu tá muito lindo, também me dá essa saudade, essa vontadinha de chorar. O Lucas, a Star Cheran é conhecido, viu? Ele é um comandante da federação. Quem é contactado de Astar Cheran, que eu conheço, assim, que eu acho que vocês podem conhecer, que é conhecido, é o Neva, tá? O Neva tem um site, um perfil todo que chama Semente das Estrelas. Ele é assim mesmo, ele é loiro. Eu recebi uma mensagem dele, fiquei inclusive impressionada. Eu gravei 3 áudios e é justamente isso que ele está falando, que a gente não tem mais que se preocupar com vidas passadas. O importante agora é despertar as sementes estelares para vocês entenderem o que é que vocês vieram fazer aqui, tá? Quem tiver aqui e quiser estudar comigo, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp. Lá a gente vai falar de espiritualidade, pouquinho, de universalismo, um montão, e de reintegração cósmica. Tudo que vocês perguntarem com relação a isso, eu vou entrar lá e eu vou responder, tá? Tem uma galera massa, bem entendida, tem algumas pessoas que passaram por um tratamento meu que estão lá, que também passam informações, tá? É uma galera bem desperta. A galera, a maioria de lá é o pessoal do grupo do Saulo Calderon. Pelo menos de 2 grupos do Saulo vieram para o meu grupo, que o Saulo encerrou as atividades dos grupos dele. E o pessoal... Cristiano, então, alguns casos ficam conhecidos, né? Outros não. Vamos dizer, os mais, né, óbvios, os que movimentam, né? Qual que é a sua cidade, Kelly? Então foi aqui em São Paulo. Que legal. Então, eu tô aqui em São Paulo também, mas eu tô na zona sul da capital. E aqui, perto de casa, foi o caso Guarapiranga, né? Que o pessoal chama de caso Guarapiranga. Legal, em Minas, hein? Gente, tem tanta gente contactada, tanta gente conta história, tanta gente manda vídeo pra mim. Vocês não fazem ideia. Eu não posso publicar, né? Em 99, então, o caso Guarapiranga foi exatamente do outro lado, porque na verdade eles falam caso Guarapiranga, mas foi na Billings, tá? Vamos colocar aqui, da minha casa pra cá é a represa Billings, e pra cá é o caso Guarapiranga. A janela do meu quarto aponta Billings, e o caso Guarapiranga foi na represa Billings, mas é colocado como caso Guarapiranga, tá? Então, na hora de registrar lá, então foi igual aqui, todo mundo viu, foi isso mesmo. Legal, aqui também todo mundo viu. Qual que é a diferença? Por que aqui ficou conhecido e famoso? A gente viu a nave de noite. Eu lembro que era um domingo, eu era pequena, devia ter uns 12 anos, sei lá. Já com esse meu entendimento, né, que tinha alguma coisa muito errada. E aí, o que foi que aconteceu? Todo mundo, o bairro todo viu, era um domingo à noite, eu lembro que estava muito quente. Meu pai deixava a gente assistir Fantástico. Tinha aquela zebrinha do futebol, que era o último episódio do Fantástico, que a zebrinha vinha e falava, coluna do meio, coluna do meio. E o pai deixava a gente ficar acordado pra gente ver isso. Eu lembro que tava muito calor e a gente saiu pro lado de fora no momento de comercial esperando ali a zebrinha. Quando a gente estava do lado de fora, o céu tinha uma nave enorme com um monte de luz branca embaixo e ela rodava assim, ela mesma rodava, tipo assim, ela rodava assim, ó, ia rodando assim e ela ia rodando assim, ia fazendo aquele monte de movimento. Eu lembro do meu pai faleceu tem 2 meses, gente. Eu lembro do meu pai colocou a mão na boca, mineiro, falou assim, nossa senhora, eu moro em São Paulo, já morava, né? E aí, quando a gente foi olhar, a nossa casa era alta, assim, né? Tipo assim, o nível da rua era baixo, a nossa casa era mais alta, que a gente foi olhar, a rua
toda estava do lado de fora olhando aquilo. Talvez por causa das luzes, eu não sei por que estava todo mundo do lado de fora, mas a gente estava porque era horário do comercial e estava muito quente dentro de casa. E aí, nisso, aquele negócio passa aquela luz, aquela luz. E aí começou meu pai gritando, tipo assim, o pessoal no portão, falava, você viu isso? O outro falava, eu vi, mas o que que foi isso? Meu Deus, o outro, Nossa Senhora, amanhã vai estar no jornal e tal. Isso foi muito legal. No outro dia na escola era só isso que se falava. No outro dia depois era só no jornal, só tinha jornal impresso naquela época. Era jornal, e era reportagem, e era não sei o que, era gente entrevistando. Passaram-se alguns dias, saiu a notícia de um caso de um homem que foi encontrado ali na margem da represa Billings, por isso tornou o caso Guarapiranga, porque o cara é o nome da represa. E o que acontece? Gente, se vocês pesquisarem, é uma coisa bizarra, é o caso mais bizarro da história. Até hoje, a ciência, os policiais, o FBI, CIA, ninguém consegue explicar. Foram retirados órgãos de dentro desse cara que foi encontrado lá na margem da represa, que foi encontrado dias depois, sem fígado, sem rim, sem intestino, todos esses tecidos moles dele tinham sido retirados por um buraco do tamanho de uma uva. Olha, presta atenção, por exemplo, ó, tem um pêndulo aqui. Tá vendo o tamanho do meu pêndulo? Olha aqui, ó. Todos os órgãos do senhor foi retirado por um buraquinho deste tamanho, como se tivesse sido aspirado. Ele não tinha marca de sangue, então foi cortado e não, é como se tivesse sido cauterizado. Gente, isso nos anos 80, tá? Hoje em dia a gente não tem tecnologia para fazer isso. Tem mais um furinho no ânus que foi tirado do intestino, tem mais um furo aqui, ó, e esse aqui é do tamanho de um chiclete. Sabe aquele chiclete Plock que a gente tinha quando era criança, que a gente mascava? Nem sei se tem ainda. Um cortezinho do tamanho de um Plock aqui e aqui, e foi tirado esse músculo inteiro. E o pulmão, pensa assim, como um quadrado, fizeram assim um corte lateral e tiraram parte de um pulmão e parte de outro por este buraco na barriga, do tamanho de uma uva, tá? Tiraram o olho, tiraram língua, tiraram o sistema auditivo. Então, esse é o caso Guarapiranga. E a minha janela está apontando para onde? Caso Guarapiranga. E você aí em Diadema está do outro lado do caso Guarapiranga. Só que o caso Guarapiranga foi nos anos 80, ou foi 86 ou foi 89. Agora você me pegou. Agora, Gonçalo, adoro. Se você estiver sendo escroto comigo na minha live, tendo a oportunidade de subir para cima e assistir o que você quiser, deve ter gente cantando, deve ter gente jogando búzios, deve ter gente querendo namorar, e você veio fazer comentário ofensivo na minha live, eu espero que não, tá bom? Porque eu tenho péssimo hábito de passar a madrugada na casa das pessoas que fazem isso, e eu garanto para você que você vai ficar 3 dias com a luz acesa, tá bom? Eu sou muito da luz, mas como eu trabalho com obsessão complexa, às vezes eu preciso trabalhar com arcontes, com quimera, com maitrans, aí eu posso pedir para essa galerinha fazer uma visita para você. Ou, de repente, um felino, um siriano, um delfinoide. Eu duvido que você vai dormir com a luz acesa. Então, olha, é ótimo que eu não tenho hater, tá? É só uma vez só, tá? Então, vamos ver se você tem mais alguma conversinha fiadinha, porque como eu vou começar o tratamento lá para as 3 da manhã, dá para dar uma boa passadinha aí, tá bom? Então, esse é o caso Guarapiranga, provavelmente você o pessoal, né, teve acesso lá pelo outro lado, porque, gente, foi muito grande no céu aqui. Eu tô na zona sul de São Paulo, região de Interlagos, aqui próximo da represa Billings e Guarapiranga, eu tô no meio, tá? É isso mesmo, Cristiano. Não fazia barulho, era só aquela luz. Se bem que eu já tive contato, que eles chegaram muito perto, foi ali perto do Solo Sagrado, tá? Numa situação, era um barulho ensurdecedor de abelhas, tá? Então a galera também conta, dentro desse meio de ufologia,
a galera também conta, né? Eu vou em eventos de ufologia, eu tive no evento de Peruíbe ano passado, fui no Congresso de Varginha agora no começo do ano. Esse final de semana agora que passou, era para eu estar em Ponta Grossa, no Paraná, que eu ia palestrar lá para falar sobre sensações físicas de um contato, quais são as formas que você pode ter sido contactado, por exemplo, através de sonho, através de projeção, fisicamente ou de forma astral. Então eu ia falar disso lá e falar desses níveis de seres que eu estava explicando aqui agora, que é o nosso universo, o universo vizinho, mas dentro de uma outra teoria, por exemplo, que existem seres extraterrestres, seres intraterrenos, que estão dentro de montanhas, cavernas, mares e rios. Eu já vou dar uma olhadinha se tem mensaginha do Gonçalo aí, para eu saber se eu vou fazer alguma coisa depois da live. E tem essa galera dessa realidade paralela, né? Que o Kalel estava falando que são demos, não. Aí esses são infraterrenos. O Ronei, acho que é Ronei o nome dele, que tá falando que o caso de Varginha era demônio, ele também tá nessa pegada aí de só um pouquinho de peça que ele tem na mão dele. Então, existem os seres infraterrenos, que são esses seres demos do universo vizinho, que o filme Stranger Things explica, que é uma outra realidade, mas ela é espiritual, tá? E precisa ter mediunidade para acessar essa frequência, ou entrar na frequência deles. O nosso aqui, que é o terreno físico, os intraterrenos, que são seres, vamos lá, que são descritos nos livros, por exemplo, de Trigueirinho, os irmãos Grimm, que são, por exemplo, o pessoal de Shambhala, por exemplo, são intraterrenos. Os infraterrenos seriam os arcontes, os seres mitológicos, tá? Assim, resumidamente. Os extraterrenos, que são os que vêm de fora, né? Então, existem esses níveis de dimensão, tá? Então, o barulho é meio irrelevante, porque depende também da tecnologia que eles estão usando, de onde eles vêm, né? De qual que é. Ai, Gevaer, gente, Cristiano, você viu lá a história da revista UFO, gente? O pessoal ficou revoltado, o pessoal da ufologia, para venda. Eu não tenho opinião nenhuma, gente, ali sobre o pessoal do Dark lá, viu? Eu queria dar uma passeada lá para ver o que que eu vejo, o que que eu sinto. Isso, zumbido no ouvido. É um sistema de contato, tá? Tá com zumbido de ouvido, foi no médico, fez exame, não deu nada, cara, pode acreditar que é eles chamando seu nome. Zzz. Gente, eles não falam com a nossa língua, tá? É muito engraçado. Então você ouve, eu vou tentar especificar assim mais ou menos. Você tá ali no estado meditativo, você entrou no campo ou um ser desse entrou no seu campo. Você fez o processo de chegar até eles ou ele chega até vocês, vamos dizer, levou a frequência, acessou. E vocês vão ouvir assim, ó, por exemplo. Aí você fala assim, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. Aí vai amenizando. É como se eles tivessem que mudando uma frequência, mudando, até ele conseguir acessar a sua. Aí quando é daqui a pouco, aí ele fala, por exemplo, sou um ser delfinoide, estou em tal dimensão, vim trazer informação, sei lá, qualquer coisa. Outra coisa que é bem interessante de quem é contactado, a gente também não ouve. A gente costuma dizer que tem glutomasia, que é o quê? A forma que a gente recebe informação. A gente consegue perceber, vai ouvindo ou escrevendo, lendo uma palavra, e a gente vai juntando ali tudo, dá uma frase, dá um entendimento. Eles não, eles passam um bloco de informação quando tem informação, é foda. Vem assim, ó, bah, pensa assim, como se abrisse uma quantidade de informação inteira e você tem que esmiuçar, encontrar palavras
para você explicar o que aquilo quer dizer. Entende? Todos os meus processos eu gravo. E às vezes eu fico muito tempo tentando, às vezes, entender quando eles estão literalmente falando, vem uma voz na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, é muito louco, ou esse processo de um bloco de informação que chega, por exemplo, tá? Depende da energia, do ser, da informação, pode vir dessas duas formas. Então, esse zumbido, de repente, eles estão falando lá, e você não consegue também acessar a sua frequência. E ele também tem que ir ali e acertar a frequência dele. Antônio, quer entrar no grupo? Lá no link daqui do meu perfil no TikTok, tem um lugar escrito mensagem ali. Você clica, você vai mandar uma mensagem para mim escrito grupo, só isso, tá? Aí você já vai receber o link. Aí daqui a pouco eu vou lá e já libero para quem quiser entrar. Ô, Mi, você fala do caso Guarapiranga, pesquisa na internet. Quem investigou foi a Polícia Civil, não foi para o Exército, tá? Esse é o grande diferencial. Além de tudo o que aconteceu, esse processo está aberto, tá? Ele está aberto para você investigar como um caso mesmo policial, tá? Aqui do Polícia Civil de São Paulo. Mas tem muita coisa na internet, tem arquivos na internet, tem tudo. Então, aconteceu algumas situações eu vi sozinha, algumas situações eu não vi sozinha. Olha o comentário dele, diz, se eu tivesse visto sozinho, se eu tivesse visto sozinho, eu ia achar que estava doido. Algumas situações a gente pensa mesmo. Depois, com o tempo, você acostuma. O que aconteceu comigo do caso Guarapiranga, eu comecei a ficar com muito medo. Então, eu senti a energia deles, senti a presença deles. E hoje eles falam que eles estavam entrando em contato faz muito tempo. Ô, Ricardo, obrigada. E o que que acontece? Eu não queria, e eles respeitam, tá? Eles respeitam. Quer dizer, respeitavam, porque agora a gente entrou nessa fase de transição, então vai ser mais acirrado. Você fica com a cara pra cima, do nada, daqui a pouco vocês vai ver aí como é que vai ser. Estão chamando. O caso Varginha foi real. Eu tive em Varginha em janeiro. Gente, eu fiz um vídeo, se eu não me engano, deve ser o penúltimo aqui. Eram 6 seres, tá? Não era um só, não. Eram 6. E eles foram trocados por moeda de troca por tecnologia reversa para a Embraer, que não é à toa. Hoje em dia a Embraer é uma das maiores produtoras de avião do planeta, tá? E o nosso astronauta que foi para lá, eu não lembro agora se o nome dele é Paulo ou é Fábio, eu tenho um problema com nomes. Então, foi trocado um brasileiro nosso e para o espaço, foi para a NASA, foi moeda de troca por 6 seres, tá? Um deles foi para Campinas e eles foram buscar aqui em Campinas, tá? Eram 6. Se você for colocar ponto a ponto, fato a fato, todos os relatos, eram 6 seres. E eles eram de espécies diferentes, tá? E outra coisa, eu falava que eles eram intraterrenos, não são, tá? Os seres já informaram que eles não são. Eles falaram o nome, mas são os nomes bem confusos, eu não lembro agora. Mas se vocês quiserem, depois comenta lá nos vídeos que eu dou uma pesquisada e trago essa informação para você. É isso mesmo, ainda bem que todos vimos. Eu fiquei com tanto medo que eu falava assim, gente, sempre fui médium, vi espírito, trabalhei em casa, em centros kardecistas, dava passe, via coisas, sentava na mesa, fui para Umbanda, todo tipo de espiritualidade que vocês puderem imaginar, eu participei. E o que que aconteceu? Eu fiquei com tanto medo que quando eu senti a presença deles, eu falava assim, eu acredito que vocês existem, eu acredito, eu não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. E ficava nisso, né? E eles falaram que eles sempre estavam aqui, né? Eu que era besta que eu não estava vendo. Isso, zumbido no ouvido. Gente, ó, como que aconteceu comigo? Foi muitos anos que eu falo nas palestras que eu dou quando eu tô dentro da parte de ufologia, tá? Que era que eu ia falar disso agora no congresso de Ponta Grossa, no Paraná, que teve agora esse final de semana, lá com o Dirceu, né? Fui convidada para palestrar lá. Tem um vídeo no YouTube que eu fiz uma live com ele, mas é lá no perfil dele, não puxei pro meu. Gente, o som ficou muito ruim. Tem muito problema com som, com energia, com internet, por causa da presença desses seres.
mas dá para entender, né? Tem que ter muita paciência, não sei como foi que ele deixou aquilo seguir, mas tudo bem, eu passo algumas informações lá. E o que eu ia dizer lá é exatamente isso. Quais são os processos para você entender que você está sendo contactado, que existe um ser desse, multidimensional, que é como eu chamo, que entra os extraterrestres ou estelares, que são de fora do nosso planeta, os intraterrenos, que são de dentro do nosso planeta, então mares, rios, montanhas, vulcões, e os infraterrenos, que são esses seres demos, que esse demo não quer dizer demoníaco, não tem nada a ver com demônio, tem a ver com demo de demonstração. Eles não chegaram a ter corpo físico, e esses seres são, por exemplo, seres da nossa mitologia, seres de folclore, por exemplo. Então, Zeus, Odin, essa galera que a gente vê escritos, que a gente vê aí dentro da história, essas mitologias foram reais, não são mitos. Então, o que acontece? Quando um ser desse chega perto de você, tanto positivo como negativo, qualquer um que seja de fora da nossa dimensão, o nosso corpo dá sinais. Então, num primeiro momento, qual o sinal que você vai ter? Você vai sentir seu corpo vibrando, como se você estivesse presenciando um terremoto, tipo escala 5, escala 6, ou que você fosse, sabe, liquidificador, quando você liga? É aquilo. Seu corpo vibra naquele estado. Zumbido é muito comum. Então, por exemplo, você está passando por essa situação, a hora que tiver silêncio, a hora que você for dormir, o maior silêncio que você tiver, você vai ouvir um zumbido, como se fosse um motor de geladeira, como se fosse o barulho da máquina de lavar centrifugando. E ele não é baixinho, não. Você ouve, você fala assim, tem uma máquina, a máquina de lavar tá ligada aqui dentro de casa, é assim, tá? Outra coisa, você tem a sensação, às vezes acorda com a sensação de estar flutuando, tá? E do nada você volta. Outra coisa, você sonhar com seres, por exemplo, era um felino tipo leão, tipo leopardo, tipo uma jaguatirica, um gatinho mesmo, mas ele estava em duas patas, ele estava em pé. Ou um animal desse que se comunicou comigo através de telepatia ou através do mental. É outra situação. Então, dentro que eu estou falando de leões, mas pode ser, por exemplo, toda espécie de felinos em duas patas ou conversando com você. Canídeos, que são seres, os canídeos entram os cães, raposas, ursos, lobos, cavalos. Tem vaquinhas, tem unicórnio. Gente, tem alien e unicórnio, gente. Gente, vocês não fazem ideia, é tudo muito louco. Eu tenho um vídeo aqui que fala dos Transformers. Tem aliens que eles parecem os Transformers. Eles são como se fosse robô, tipo Robocop. Faz daquele jeito, gente. É muito louco, mas é real. Eu tenho um vídeo falando, esses seres que eles parecem os Transformers, tá dando que a minha conexão tá instável. Eles são de Alpha Centauros, tá? E Alpha Centauros tem essa espécie desses seres. Tem os seres também que eles são lilazinhos, eles têm uma cabeça grande, parece um arcturiano, que arcturiano todo mundo já viu, né? Arcturiano e Grey já viu foto deles. Então, eles lembram arcturiano ou Grey, só que eles são meio lilazes. São de Alpha Centauros. E tem os insetoides. Os insetoides também são de centauros. E o que é legal? Gente, é muita informação. Quando vocês começam a pesquisar, você vai entender o propósito de cada um, por exemplo. Esses seres que eu falo que eles parecem os Transformers, mas... tem gente encarnada aqui. Eu fiz o tratamento de uma pessoa. Na hora que eu tava fazendo o frequenciamento, ela pediu, era uma amiga terapeuta, ela falou, Gi, por favor, me ajuda. Tô sentindo uma energia estranha aqui no meu campo. Eu acesso campos, né, dentro do meu tratamento de frequenciamento. Ela falou assim, me socorre, dá uma olhada aqui no meu campo. Ela falou, tô com uma dor no meu braço, eu não tô aguentando. Você consegue dar uma verificada, ver o que tem dentro do meu campo? Eu falei, sim, olha. E eu tava conversando com ela, eu falei assim, você quer que eu veja agora ou pode ser depois? Ela falou, não, agora. A gente já resolve isso logo. Aí eu vim, né, fechei o olho, falei, peraí. Não
acredito que eu tô vendo isso. Falei, não. Falei, peraí, fica paradinha que eu vou tentar de novo. Aí fiz aqui de novo, pá, acessei o campo dela, duas. Na terceira vez eu falei, cara, tu é um robô. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, eu nunca vi um robô. Aí eu já corri lá pra Cíntia, né? A Cíntia Camerim, minha orientadora. Cíntia, existe seres robôs. Ela falou assim, sim, existem. Aí eu falei, caramba. E os meus seres foram lá auxiliar ela, entraram do lado dela e o braço dela rodava, tipo um Robocop mesmo, com aquele barulho, sei lá, aplicaram um óleo dela, não sei o que era, e ela melhorou. Então eu já conheci espécies, a maioria das espécies são através de alguma situação assim, ou de informações mesmo que eles trazem, ou a Cíntia também traz algumas informações pra gente, mas foi uma situação surpreendente. E eles trabalham, gente, esses seres, eles são como se fossem containers mesmo, eles estão trabalhando no processo de retirada dos seres do exílio, sabe os seres que vão para o exílio, que a gente vê, você vê, aí eu volto lá naquilo que eu estava falando, que eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de uma visão de todo, esses seres que estão indo para o exílio, esses seres negativados, assim, de naipe mago negro e que estão fazendo uma zoada aqui no nosso planeta, eles estão sendo levados para os planetas em exílio. Eles primeiro passam para o grande sol central. Então, eles são colocados dentro de containers e esses seres fazem a contenção desse trabalho, desse trajeto. E eles também guardam ferramentas dentro do plano astral, ferramentas de poder para que o pessoal negativo não ataquem, não carreguem. É muito legal. Os alfa centaurianos, você vê que tem uma parte meio de logística de centauro. Os alfa centaurianos, que são insetoides, eles abrem e fecham portais. Eles abrem do nada, como se fosse um buraco negro, um buraco de minhoca. E aí esses seres que parecem robôs, eles passam e aí o portal é fechado. Inclusive, informação para vocês, para quem gosta, né, desses entendimentos e quer trabalhar com essas energias, você pode pedir, por exemplo, uma vez por semana ou uma vez no mês, depende da quantidade, né, energética que você tenha percebido ataques ou algum tipo de invasão ou manipulação. Você vem na sua casa, coloca as mãos na parede e pede a presença dos seres de Alfa Centauro insetoides para que eles fechem os portais abertos dentro da sua casa, os portais negativos. Geralmente, quem tem essa linhagem de insetoide, de Alfa Centauros, eles abrem portais com muita facilidade. Então, projetores astrais, pessoas que sonham com aqueles sonhos muito lúcidos, tá? Eles têm essa linhagem de Alfa Centauros, insetoides, eles são amor, embora a gente tenha uma percepção visual meio negativa, eles são muito amorosos e eles fazem um trabalho muito, muito grande aqui na nossa transição, no nosso planeta. São seres extremamente positivados, tá? Isso quer dizer o que a raça toda conseguiu elevar essa frequência energética de amor, de intenção, de todos. Então, eles estão auxiliando aqui tanto os insetoides como esses seres que eu chamo ele de Transformers. Então, você vai e pede para que eles fechem portais. Por quê? Porque se você tem como eu estava falando, se você tem uma linhagem insetoide, se você vem como semente estelar, passou por esse processo de insetoide, você, ou de Alfa Centauro, ou de Centauriano, a gente abre portais com facilidade no momento de raiva, no momento de tristeza, de muita euforia, inclusive. Então, do nada, emocionou, do nada você pode abrir um portal. E um portal aberto pode ser utilizado por um ser negativo para entrar. Ainda mais no caso de sementes estelares, que elas já sofrem um ataque diferenciado para não conseguir cumprir a missão dela aqui. Então, você vai lá na sua casa, coloca a mão na sua casa, na sua parede, fala: eu abençoo a minha casa, eu elevo a frequência energética da minha casa, eu subo a frequência energética da minha casa, peço a presença dos seres centaurianos para que feche todos os portais negativos que eu tenha aberto
consciente ou inconsciente, ou qualquer portal negativo que tenha sido aberto por seres negativos. E eu peço que só sejam abertos os portais de seres positivos e que só os seres da verdadeira luz possam adentrar o meu espaço, tá? Olha só, isso é coisa de mentoria, tá? Eu não falo isso nem nas palestras, tá? Vocês deram muita sorte. Gente, já tem trocentos comentários e eu falo demais, né? Fala aí, quem que acha que eu falo demais? Comenta aí, eu acho. Só Jesus, deixa eu ver quanto tempo que eu tô aqui. Meu, já vão fazer quase 2 horas. Quase 2 horas. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, dá tap-tap na telinha. Você acha que eu não mereço, não? Tô dando aqui, ó, entregando ouro pra vocês. Pelo amor de Deus. Sim, Neca, todo mundo pode fazer, até quem não se conhece com semente estelar. Basta que você acredite, que você tenha esse entendimento de que isso existe. Ainda que você não tenha esse entendimento, a porta está sempre aberta, Neca. Pode fazer sim, faça isso. Vai ali na sua parede e peça. Eu estou elevando a frequência da minha casa. Você pode usar dentro do que você crê, do que você acredita, por exemplo. Olha, estou trazendo energia da frequência de Jesus, estou trazendo energia dos, sei lá, dos pretos velhos, dos caboclos, estou trazendo energia de Évora, de Lilith, sei lá, o que você acredita, tá? E aí você só vai, né, como eu posso dizer assim, alterar para dentro do que você acredita. Como eu sou universalista, eu acredito tudo e eu conheço, né, eu tenho contato Alfa Centauro. Inclusive tem uma na minha egrégora, o nome dela é Naira. Ela é muito legal. Quando a gente está no tratamento, por exemplo, lá no Reiki Estelar, que a gente precisa fazer uma viagem, ela coloca a gente dentro de uma nave e a gente vai passear. Já teve experiência em Marte, por exemplo. Eu conversando com o Petit, o Marco Antônio Petit, falando, né, dessa experiência em um congresso que eu fui, ele falou que eu tenho que escrever um livro, que a minha percepção de Marte é muito real. Inclusive, a NASA, hoje em dia, tem trazido imagens do que eu visualizei em Marte, junto com a galera que estava no tratamento coletivo daquele dia. Imagina, Neca, fique à vontade. Presta atenção, direciona para aquilo que você acredita, tá dentro da sua crença, tipo assim, a crença de forma amorosa, tá? Dentro do que você acredita, da religião que você tá. Ô, Kelly, ó, no meu link da bio, você pode falar comigo, ou você mandar essa madrugada, gente, daqui a pouco eu vou começar, eu vou fazer o tratamento portal de ativação 5 do 5, que é o portal do reconhecimento, tá? Então eu vou fazer esse trabalho energético lá na nave, vou fazer a ancoragem de todo mundo e vou pedir a conexão com todo mundo, vai depender do nível de cada um, para acessar, né? Não tem como falar assim, olha lá, bora lá para conhecer o espaço, né? Porque vai depender do nível de cada um. Legal, gente. Me sigam aí também, é isso mesmo. Horas iguais, sim, gente, eles trazem muita sincronicidade. Eles ficam esfregando essa cara para ver se a gente percebe, tá? Voltando lá, repetindo, tá? Para quem entrou agora. Sonhou com animais em 2 patas, em pé, ou conversando com você telepaticamente. Passou algum recado, ele não abriu a boca, mas você estava ouvindo o que ele estava falando, ele ouviu o que você estava falando, você também não abriu a boca, você foi contactado. Gente, já aconteceu de ser materializar, às vezes não. O primeiro contato que eu tive, assim, depois de muitos anos que eu disse que eu não queria, tirando a parte que foi essa minha projeção, ele apareceu como se fosse uma água. Isso é muito legal, a gente chama de ser refratário, e era um andromedano. Então, vai depender muito da tecnologia que ele tem, entendimento que ele tem, sua frequência, o que você está aberto para ver, porque eles não vão vir escrachar nada que você tenha medo, tá? Eles são muito respeitosos com relação a isso, são muito respeitosos com relação ao livre-arbítrio. Por exemplo, eu vou falar, não quero, e era o que eu falava, não quero ver, eu acredito, não quero ver, e eles não se mostraram.
até que chega um certo ponto que você precisa lidar com isso, porque faz parte do seu propósito, da sua missão, do que você veio fazer aqui. E aí eles esfregam na sua cara mesmo, tá? Ó, para quem quer ter esse entendimento, esse despertar, eu tenho os tratamentos que são áudios, tá? Como a gente fala, sabor terapia. Não é terapia, são áudios, são frequências que a gente pegou música comum e os seres colocaram frequências energéticas ali com um propósito específico. Então eu vou ter um áudio aqui que é de reconhecimento cósmico, alinhamento com o seu eu, com o seu fractal, né? Com a sua linhagem, tá? Então, dentro dos meus tratamentos, você vai achar lá, chama Reiki Sound, Reiki Stellar Sound. Aí lá tem para limpeza da casa, limpeza energética, eles desligam artefatos negativos e afastam seres negativos enquanto você faz uma limpeza dentro da sua casa, do seu serviço, onde você quer. Então, você coloca esse áudio para tocar. No link do perfil, o link de produtos, você vai ver lá e vai estar lá uma aba só de Reiki Stellar Sound. Aí tem esse de elevação para você se reconhecer, né? Conhecer sua linhagem. Tem esse de limpeza. Tem um de alinhamento de chakras, tá? São 7 áudios. E você clicando lá, eu envio o arquivo para você. Ou vai estar no privado, no YouTube, ou eu mando o arquivo do jeito que você preferir. Tem mais sim, frequência de Arcanjo Miguel, tá? De limpeza e proteção também. Aí, o que acontece, Maria? Aqui é para despertos, tá? Aqui é outro tipo de live, tá bom? Nós estamos falando de aliens, tá? Se quiser ficar, fica, senão você pode seguir aí, segue o baile. Então, tenho esses 4, aí a gente está colocando também a frequência de sagrado feminino, de sagrado masculino. Vou colocar o Ho'oponopono quântico, que a gente vai fazer limpeza em linhas de tempo, espaço, dimensão e realidades paralelas. Gente, porque todo o meu processo, ele não vai te trazer cura ou tipo de benefício para aqui só para o campo físico, tá? A gente acessa em várias realidades e até o momento de como você se entende como um ser estelar, uma alma, uma centelha, um fractal, antes de vir para cá, tá? Então, não é apometria, não é mesa radiônica, não é nada disso, tá? É uma cura quântica, embora o pessoal questione o quântico, porque ele não sabe o que é quântico, ele sabe pela teoria, mas ele não vivencia. Eu vivencio o quântico. Então, o que é a física quântica se não é provando que tudo é energia e eu acesso a energia, eu manipulo a energia, sou especialista em manipular a energia. Então, se você pegar e falar assim, o que está acontecendo na situação ali, ver para mim se tem obsessor, eu acesso o campo, em segundos eu vou acessar o campo da pessoa, eu não preciso de nome, eu não preciso de endereço, eu não preciso de nada, eu vou saber quem é, porque eu acesso a energia da pessoa, eu encontro a pessoa, eu verifico o campo, eu verifico o que tem lá, e eu volto e trago informação. Para mim isso é quântico, entende? A física quântica explica o que eu faço. Eu sou manipuladora de energia e eu neutralizo obsessões complexas. É o que eu mais gosto de fazer. Sei fazer outras coisas, sei. Sei lidar com radiestesia, sei lidar com cristais, com incensos, mas é o que eu falo. Eu não preciso disso quando eu adentro o plano astral e lá eu crio e descrio. Agora pensa. Todos os lugares que é dito o espírito precede a matéria. Eu manipulo a matéria através do plano espiritual, que para mim é o quântico, é a física quântica, eu faço cura quântica. Então, se você quiser discutir, eu não tenho tempo para discutir, mas eu faço, eu trabalho com isso, tá? Eu vou lá e faço, eu não uso teoria. Aliás, eu não aprendi física quântica lendo, eu aprendi física quântica participando, visualizando através das minhas experiências.
tá? Gente, agora, olha, já tá tarde, daqui a pouco eu vou começar o processo. Então, quem quiser ainda dá tempo, mais meia horinha dá para colocar nomes, tá? No ritual. Ativação do portal 5 do reconhecimento para você dar o salto, dar mais um passo com a proteção da minha egrégora, para você se perceber, se entender o que é que você veio fazer aqui. Se quiser entrar no grupo de estudos, manda grupo aqui na mensagem, vai ali no meu perfil, vai ter um botãozinho vermelho escrito mensagem, escreve grupo e manda. Você vai receber o link. Quer entrar no tratamento? Escreve 05, só isso, 05 e manda. Você vai receber lá o tratamento. Legal, legal. Grupo. O Antenor, lá no link da bio, tá? Você vai no meu perfil e você clica lá no lugar onde está escrito mensagem. Depois eu vou dar uma olhadinha se tem alguém que mandou, tá? Aí você manda mensagem lá. Lá tá automático uma ativação do portal, que eu já tiro amanhã. E o grupo é para você entrar no grupo de estudos. A maioria da galera lá é lá do Saulo Calderon. Então é um pessoal entendido, tá? Não é ninguém vai falar lá de coisas que não seja de espiritualidade, de colônias espirituais para baixo. Vai ser de colônias espirituais para cima ou de umbral para baixo, que a gente é desses, né? Então é basicamente isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem vocês aqui. Me segue, ativa o sininho, nem precisa ativar sininho se eu tiver sininho de YouTube. Me segue, quando eu estiver online trazendo mais assuntos polêmicos, vocês vão receber notificação. E se for de madrugada, 2, 3 da manhã, é porque eu tô filmando o céu. E eu chamo mesmo todo mundo pra live, porque eu não sou obrigada a ver sozinha, ou sou, não é? Agora responde aí, se você vê a nave no céu, você corre ou pega carona? Eu quero carona, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite para vocês. Que a energia dos seres da egrégora de luz, da verdadeira luz, possam abençoar a vida de vocês em qualquer dificuldade que vocês estejam passando. Tá bom? Eu já tô rouca já. Ainda bem que eu converso com eles pelo mental. Fiquem bem, fiquem na luz.